Beleza, galera? Dando continuidade na nossa série de aulas aqui. Hoje nós vamos nos aprofundar em como comparar modelos com o Scikit-Learn utilizando o dataset câncer de mama. Vamos relembrar o processo que definimos nas primeiras aulas. Nós já fizemos a coleta dos dados, que na verdade nós apenas pegamos esse conjunto de dados no Kaggle e aprendemos com esses dados coletados, testando alguns modelos. Nessa etapa eu apresentei os 4 passos para você aprender com os dados. Relembrando aqui o primeiro passo de escolher um modelo, nós escolhemos o KNN com K igual a 1 e K igual a 5 e o Logistic Regression. Nós treinamos o modelo e fizemos algumas predições, mas acabamos com a questão de avaliar qual modelo estava predizendo corretamente. Hoje vamos nos aprofundar na etapa de avaliar o modelo, para que a gente possa comparar os modelos que a gente testou. Ou seja, a gente vai definir qual modelo está performando melhor e qual modelo está fazendo mais predições corretas. Relembrando que o nosso dataset possui 569 instâncias, no qual cada instância representa um tecido mamário, ou seja, um tumor. O dataset possui 30 atributos, que são representados pelas colunas 2 até 32. As classes das instâncias correspondem se o tumor é maligno ou benigno, representada pela segunda coluna, a coluna diagnoses. E trata-se de um problema de classificação, que é predizer o diagnóstico dos tecidos mamários desconhecidos, ou seja, classificar os tumores entre benignos e malignos. Nós testamos o KNN com K igual a 1 e K igual a 5 e o Logistic Regression, o que nos retornou 3 diferentes resultados. Cada modelo previa um diagnóstico diferente para o mesmo tumor. Devido a essa variância, a gente não sabe a resposta verdadeira, consequentemente a gente não sabe qual modelo faz as melhores predições. Porém, para você criar uma aplicação prática que vai estar fazendo essas predições de diagnóstico, você ainda precisa escolher um modelo entre aqueles que você testou. Então, o que a gente realmente precisa é de um procedimento que permita estimar quão bem um determinado modelo performa quando recebe um novo dado. Isso é chamado como procedimento de avaliação do modelo. Se nós conseguimos estimar o provável desempenho para os 3 modelos que vimos, então a gente consegue utilizar essa estimativa de performance para escolher qual modelo resolve melhor nosso problema. Há várias formas de avaliar o desempenho dos modelos, mas nesse vídeo nós iremos focar em apenas 2 procedimentos. O primeiro procedimento é muito conhecido, mas não tem um nome específico oficial, então a gente vai chamar aqui de treino e teste sobre o dataset inteiro. A ideia é bem simples, nós treinamos nosso modelo utilizando o dataset inteiro e em seguida nós testamos quão bem nosso modelo está performando sobre esse mesmo conjunto de dados. Isso aparentemente resolve nosso primeiro problema, que podíamos fazer predições, mas a gente não conseguia conferir se as predições estavam corretas. Com esse procedimento, a gente consegue comparar quão bem nosso modelo está performando, comparando as classes verdadeiras com as classes que foram preditas. Vamos começar abrindo o dataset e criar nossa matriz de atributos X e nosso vetor de classes Y. Esses passos iniciais eu explico detalhadamente em aulas anteriores, beleza? Caso você não esteja entendendo, dá uma checada lá que está tudo bem explicado. Vamos primeiro testar o Logistic Regression, seguindo o padrão que demonstrei nas aulas anteriores, onde nós importamos a classe. Nós instanciamos o modelo e ajustamos o modelo ao nosso conjunto de dados. E em seguida a gente faz nossas predições passando a matriz de atributos X ao método predict do modelo ajustado e vamos mostrar na tela aqui essas predições. Agora vamos armazenar essas predições em um objeto chamado ypred. Como você pode ver, foram feitas 569 predições, ou seja, uma predição para cada instância, para cada tumor. Agora a gente precisa avaliar de uma forma quantitativa quão bem nosso modelo está performando. A escolha mais óbvia seria a gente calcular a acurácia de classificação, que é a proporção das predições corretas, que é uma das métricas de avaliação mais usadas. Vamos calcular a acurácia de classificação do nosso modelo, do Logistic Regression. Eu consigo pensar pelo menos em 3 formas diferentes de fazer isso, mas eu vou te mostrar aqui o único jeito que eu recomendo, que é utilizando o módulo métricas do Scikit-Learn. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente importa o módulo métricas. Bem simples de entender. Depois a gente utiliza a função da acurácia e passamos como parâmetros o vetor com as classes corretas,
seguido do vetor com as classes preditas. A gente dá um print para visualizar quanto deu o valor da acurácia. A função nos retornou um valor de aproximadamente 96%. Isso é conhecido como acurácia do conjunto de treinamento, pois está testando o modelo sobre os mesmos dados que utilizamos para treinar o modelo. Vamos agora testar o KNN utilizando k igual a 5, no mesmo esquema também. Lembra lá dos 4 passos para fazer uma predição. Primeiro você importa a classe. Mas Vini, eu preciso decorar o nome das classes? Não, pô, tu pode simplesmente olhar para a documentação do scikit-learn, só pesquisar no Google como importar o K-Neighbor Classifier, ou então olhe em outro caderno do Jupyter que você já fez, caso você esqueça. Mas eu juro que se você praticar bastante, vai chegar um momento que você já vai ter feito tanto, que isso aqui vai sair naturalmente. Beleza, seguindo com o próximo passo, instanciando o estimador, utilizando o argumento número de vizinhos igual a 5. Depois você ajusta o modelo ao nosso conjunto de dados de treinamento. Lembrando que nessa etapa você está ensinando o modelo as relações das entradas e das saídas, ou seja, é nessa etapa que o modelo aprende de fato, porque ele vai estar buscando uma relação entre a entrada, que é o tumor, com a saída, que é o diagnóstico desse tumor. Então você tem pares de entradas e saídas, ou seja, tumor, diagnóstico do tumor. O próximo passo é fazer as predições sobre o mesmo conjunto de dados. Então, e por último, calcular a acurácia de classificação. A gente pode observar que o valor da acurácia deu muito próximo do Logistic Regression. Para finalizar aqui, vamos testar o KNN utilizando k igual a 5. Então, seguindo os mesmos passos, a gente pode até copiar e só mudar o número de vizinhos. Lembrando que a gente não precisa importar a classe novamente, só precisamos importar a classe uma vez. Mas se você estiver começando, aconselho que você escreva linha por linha para você ir se habituando com as nomenclaturas. Nesse caso, a gente conseguiu uma acurácia de 1, ou seja, 100% de acurácia. Logo, esse modelo performa melhor que os outros do que a gente testou anteriormente. Então, a gente conclui que o KNN com k igual a 1 é o melhor modelo para resolver o problema de classificação utilizando esse conjunto de dados. Essa é a conclusão mais intuitiva, a princípio, que a gente pode chegar, porém vamos pensar um pouco. Bora relembrar como que o KNN funciona para fazer as predições. Ele procura as k-amostras no conjunto de treinamento com valores de atributos mais próximos, e qualquer que seja a classe mais popular, digamos assim, dentre essas k-amostras mais próximas, é utilizada como a classe predita da nova amostra. Com isso em mente, tu já consegue perceber o porquê que o KNN com k igual a 1 sempre teria 100% de acurácia do conjunto de treinamento. Porque para fazer uma predição para alguma observação no conjunto de testes, o KNN procuraria pela amostra mais próxima do conjunto de treinamento e encontraria exatamente a mesma amostra, já que a distância dela para ela mesma é zero. Em outras palavras, o modelo KNN memorizou o conjunto de treinamento e como a gente está testando sobre o mesmo conjunto de dados, ele sempre vai fazer as predições corretas. Isso explica o porquê de ter dado 100% de acurácia. Com isso em mente, tu consegue ver que testar e treinar seus modelos sobre o mesmo conjunto de dados não é um procedimento muito útil para avaliar os modelos, comparar eles e decidir qual modelo nós iremos escolher. Lembrando que o objetivo aqui é estimar quão bem o modelo está performando quando recebe novas amostras. Ou seja, o quanto que esse modelo vai fazer diagnósticos corretos quando apresentar para ele novos tumores. Se a gente tentar maximizar a acurácia em treinamento, a gente acaba criando um modelo super complexo que não necessariamente generaliza em casos futuros. Então, esses modelos com alta acurácia no conjunto de treinamento pode significar que eles não vão fazer boas predições para amostras que não são tão parecidas com as do conjunto de treinamento, porque ele acaba criando um modelo muito complexo, que isso é chamado de overfitting. Esses modelos que se ajustaram demais ao seu conjunto de treinamento, eles acabam aprendendo o ruído do conjunto de dados, ao invés de entender como que o sinal de fato funciona. No caso do KNN, com um valor muito baixo para cá, a gente acabou criando um modelo de alta complexidade, porque ele seguiu o ruído do conjunto de dados que a gente apresentou a ele.
Então, imagina a situação que tu não teve tempo de estudar para uma prova e tu resolveu uma horinha antes ali decorar uma ou duas questões de determinado assunto para, se cair na prova, tu conseguir fazer pelo menos uma questão. E na prova caiu uma questão daquele assunto, porém um pouco diferente do que tu tinha decorado, e como tu não tinha aprendido de fato, tu simplesmente tinha decorado, tu não conseguiu fazer a questão. Ou fez com o que tu sabia, mas já estava em mente que provavelmente tinha feito errado mesmo. É a mesma situação aqui. Imagine que o teu algoritmo decorou mesmo quais as medidas do tumor maligno e benigno, e quando a gente apresenta a ele um tumor um pouquinho diferente, ele já se complica todo para conseguir discriminar esse tumor entre maligno e benigno. Então, vamos deixar mais claro ainda, caso tu não tenha entendido. Dá uma olhada nessa figura aqui. Pensa que cada ponto aqui desse diagrama representa uma observação, uma amostra, e a posição XY no espaço características representa os valores dos atributos e a cor representa a classe. Fazendo uma analogia aqui com o nosso dataset do câncer de mama, cada ponto desse estaria representando um tumor e os atributos iriam determinar a posição deles no espaço de características. Digamos que os pontos azuis são os tumores benignos e os vermelhos são os tumores malignos. Para o problema de classificação, você quer um modelo que aprenda a diferenciar a classe maligna e benigna. Em outras palavras, você quer que seu modelo aprenda que a linha preta, que é conhecido como fronteira de decisão, é uma boa fronteira para classificar esses tumores. Ela não faz o trabalho perfeito, classificando os tumores no conjunto de treinamento, mas é provável que ela faça um ótimo trabalho quando for classificar novos tumores. Já um modelo que, do contrário do anterior, aprende a linha verde como fronteira de decisão, ele está super ajustado a esse conjunto de dados. Ele faz um trabalho perfeito classificando os tumores de treinamento, mas provavelmente ele não irá performar tão bem quanto a linha preta quando for classificar novos tumores, porque a linha verde ela meio que decorou o conjunto de dados, e com isso ela aprende até os ruídos que vêm com esses dados. Já a linha preta ela aprendeu de fato o sinal. Ou seja, está vendo esses tumores malignos que caíram bem distante dos outros tumores malignos e muito mais próximo dos tumores benignos? Ou seja, seus atributos são muito mais parecidos com os atributos de tumores benignos. Isso pode ter ocorrido porque o tumor tinha as características de um tumor benigno, mas por algum outro motivo ele era maligno de fato. Mas também pode ter ocorrido algum erro na hora de rotular as amostras na etapa de coletar os dados, ou alguma alteração no momento de coletar a amostra ou de coletar a imagem. Então tudo isso gera um ruído em nossos dados e é importante que a gente leve em consideração. Agora imagine a situação que agora você coletou os dados de um novo tumor e enviou para teu modelo predizer o diagnóstico desse tumor e as características dele fizeram ele cair aqui no espaço características. Essa estrelinha laranja. Você esperaria que esse classificador retornasse qual diagnóstico? Lembrando que os pontos vermelhos representam os tumores malignos e os pontos azuis representam os tumores benignos. A gente visualiza que a estrela está muito mais próxima dos pontos vermelhos. Então é muito mais confortável a gente predizer que esse novo tumor receberia o diagnóstico de maligno, que é o que o modelo com a fronteira de decisão, sendo a linha preta, faz. Já o modelo com a fronteira de decisão sendo a linha verde, como ele está super ajustado, simplesmente por causa dessa amostra azul, ele vai predizer que o diagnóstico é benigno. Esse é o grande problema de você criar modelos super complexos, modelos super ajustados, ao conjunto de treinamento, porque ele não vai conseguir generalizar quando receber novas amostras e, consequentemente, vai fazer com que o desempenho do modelo seja muito baixo quando receber novas amostras. Então, um dos possíveis motivos do seu modelo estar performando mal quando recebe novas amostras é que tem ocorrido overfitting. Porém, quando sua acurácia do conjunto de treinamento der 100%, não necessariamente quer dizer que ocorreu overfitting, tá certo? Pode ocorrer de seu modelo alcançar uma acurácia de 100% no conjunto de treinamento e ainda assim performar bem quando receber novas amostras. O overfit ele pode justificar uma baixa acurácia no conjunto de teste, uma baixa performance do modelo para novas amostras. Mas se a acurácia do conjunto de teste alcançar 100%, não quer dizer que necessariamente está ocorrendo overfitting, tá certo? Você tem que testar e avaliar o quão bem o modelo está performando para novas amostras. Beleza, então tendo em mente que treinar e testar o modelo em cima do mesmo conjunto de dados não é um procedimento muito inteligente de se fazer para avaliar modelos, a gente precisa de um novo procedimento. Vou apresentar para vocês uma alternativa para isso, que é o Train Test Split. Ele funciona de forma bem simples. Primeiro a gente divide o conjunto de dados em duas partes, que iremos chamar de conjunto de treinamento e conjunto de testes. Depois treinamos o modelo utilizando o conjunto de treino e testamos o modelo utilizando o conjunto de teste.
para estimar o quão bem ele está performando. A grande sacada desse procedimento é que a gente vai avaliar o modelo com os dados que não foram utilizados para treinar o modelo. Com isso, a gente consegue simular com mais realidade uma estimativa do quão bem o modelo vai performar para prever a classe das novas amostras. Vamos aplicar esse procedimento agora sobre o nosso dataset, mas antes disso, vamos relembrar os formatos de x e y. Lembra lá do método shape? A nossa matriz de atributos x contém 569 linhas, representando as amostras, e 30 colunas, representando os atributos. E y, nosso vetor de classes, contém os 569 diagnósticos para cada tumor. Para separar o conjunto de dados entre treinamento e testes, a gente vai utilizar a função trainTestSplit. Para usar ela, a gente importa e utiliza o comando para separar os objetos x e y em 2 pedaços cada. Vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui nessa linha. Para a gente entender melhor, quero que você foque nesse dataset aqui. Imagina que nosso dataset não tem 569 amostras e 30 atributos. Pensa nele como um dataset com 5 amostras e 5 atributos e suas classes, beleza? Se você roda a função sobre x e y, que a gente passou aqui como parâmetros, a função vai dividir o conjunto de dados entre conjunto de treino, marcado em cinza, e conjunto de teste, marcado em branco. Com o parâmetro testSize, a gente define a porcentagem das amostras que serão separadas para o conjunto de treino. Então, se a gente define 0,4, ou seja, 40%, 40% de 5 dá 2, por isso temos 2 amostras marcadas como branco, e as outras amostras são destinadas para o conjunto de treinamento. Então, agora a gente tem uma matriz de atributos xtrain, com 3 linhas e 5 colunas, e o vetor de classes ytrain, com 3 linhas e 1 coluna. E a gente pode utilizar esses objetos para treinar o modelo. Com isso, a gente pode fazer predições sobre x-teste e comparar essas predições com o vetor de resposta verdadeiro y-teste. Com isso, a gente consegue calcular a acurácia do conjunto de teste. Percebesse que agora a gente está treinando e testando o modelo em conjunto de dados diferentes. O resultado dessa acurácia é uma melhor estimativa do quão bem o modelo vai performar quando receber novos dados. Talvez tu esteja se perguntando como que essa função decide quais amostras são escolhidas para o conjunto de treino e de teste. E a resposta para isso é que as amostras são separadas aleatoriamente. Se tu rodar a função 5 vezes diferentes, ela vai separar o conjunto de dados 5 vezes diferentes. Mas se tu utilizar um parâmetro opcional chamado randomState, ele vai separar o conjunto de dados exatamente da mesma forma toda vez que você rodar essa função. Eu utilizei ele igual a 4, tá certo? Então, caso você use também, o conjunto de dados vai ser dividido exatamente da mesma maneira. E o que é bastante útil para nós, né? Então vamos voltar agora para o nosso dataset e verificar os formatos desses 4 objetos para confirmar que bate com o que a gente espera. A gente confirma que a matriz de atributos foi dividida corretamente em 2 pedaços. Como escolhemos 40% das amostras para ser nosso conjunto de testes, ficamos com 228 linhas e 30 colunas. E se a gente fizer 40% de 569, que é o número total de amostras, ou seja, o número total de linhas, a gente confere que dá 227,6 e arredondando ficamos com 228. Tudo certinho, as outras 341 amostras ficaram no conjunto de treinamento, por isso o xtrain ficou com 341 linhas e 30 colunas. De forma análoga, o vetor de classes y possui 569 linhas, então nosso ytrain deve conter 341 linhas, e nosso y-teste deve conter 228 linhas, ambos com uma coluna. Se a gente somar aqui 341 mais 228, a gente confirma que são 569 amostras. Vamos para o segundo passo, onde iremos treinar nosso modelo utilizando o conjunto de treinamento. Então, nós instanciamos o modelo Logistic Regression e ajustamos ele utilizando xtrain e ytrain.
Agora a gente vai fazer predições utilizando as amostras do conjunto de teste, passando x-test para o método predict e armazenando os resultados em ypred. E como a gente sabe as respostas verdadeiras para o conjunto de testes, vamos poder comparar os valores preditos com os valores reais armazenados em ytest. Vemos que esse modelo alcançou uma acurácia de aproximadamente 91%. Agora vamos repetir esses passos para o KNN com k igual a 5 e k igual a 1. Primeiro para k igual a 5. A gente alcançou uma acurácia praticamente igual à do Logistic Regression. Agora vamos testar para k igual a 5. Agora a acurácia caiu um pouco, para aproximadamente 90%. Então a gente poderia concluir que provavelmente o modelo KNN com k igual a 5 é o melhor modelo para resolver o nosso problema de classificação de diagnóstico de tumores. Talvez tu esteja se perguntando se a gente poderia encontrar um valor ainda melhor para k. E temos uma solução simples para isso. Vou criar um loop que faz exatamente isso, beleza? A gente pode tentar achar o melhor valor de k entre 1 e 25, por exemplo, armazenando a acurácia para cada valor de k na lista que vamos chamar de scores. A primeira linha, a gente está criando uma lista com os valores de 1 até 25. Você tem que colocar o número 26 porque é um intervalo aberto, beleza? Então vai até 25 mesmo. Você pode conferir dando print nele. Na segunda linha, a gente simplesmente criou uma lista vazia para irmos armazenando os valores das acurácias para cada valor de k. Se a gente der um print nele, agora já com os valores da acurácia, a gente já pode ver os valores das acurácias nesse print. Como um objeto score é uma lista, então a gente não pode utilizar o método shape para conferir o seu tamanho. Com isso, só nos resta utilizar o método len. Então, na linha que a gente está fazendo o loop, k em kRange, a gente está dizendo para o algoritmo percorrer todos os valores presentes em kRange e utiliza k como esse valor. Então, aqui em nneighbors igual a k, o k vai percorrer de 1 até 25. Para cada valor de k, o modelo vai ser treinado, vai ser feita a predição no conjunto de testes e calculada a acurácia no conjunto de testes, que será armazenada na lista scores utilizando o método append. Com isso, a gente tem as acurácias para cada valor de kRange armazenadas no objeto scores. Para isso, a gente pode utilizar a biblioteca chamada matplotlib. Então, a gente importa a biblioteca na primeira linha. Na segunda linha, a gente está usando o comando para que os plots possam aparecer aqui nos cadernos do Jupyter. Na terceira linha, a gente está passando as informações de quem vai ficar no eixo X e quem vai ficar no eixo Y. E nas últimas duas linhas, a gente define os nomes dos eixos, ou seja, os rótulos. No geral, o valor de K aparenta aumentar quando o valor de K vai aumentando, e depois a gente observa uma queda. E essa queda é, na verdade, muito típica quando a gente observa a relação entre a complexidade do modelo e a acurácia do conjunto de testes. Como eu disse anteriormente, a acurácia do conjunto de treinamento aumenta quando a complexidade do modelo aumenta, e a complexidade do modelo KNN é determinada pelo valor de K, pelo valor de vizinhos. Já a acurácia de teste, ela penaliza os modelos que são muito complexos e os que não são complexos o suficiente também. No nosso caso aqui, a gente vê que nós temos nossa maior acurácia para k igual a 3 e para k igual a 7, 8, 9 por ali. Perceba que plotar a acurácia do conjunto de teste versus complexidade do modelo é uma maneira bastante utilizada para escolher e ajustar os parâmetros relacionados à complexidade desse modelo. Então, uma vez que tu escolhe o modelo e os melhores parâmetros para ele e faz predições utilizando instâncias que não estão no conjunto de dados, é importante que você treine novamente seu modelo com todas as instâncias disponíveis.
Nesse caso, eu vou escolher k igual a 8, já que ele está no meio desses valores aqui de k que deram o melhor resultado, de acurácia, e vou assumir que esse é nosso melhor modelo. Em seguida, vamos distanciar nosso modelo com k-neighbors igual a 8, treinamos nosso modelo com o conjunto de dados inteiro, com x e y, e utilizamos o modelo para fazer uma predição. Vou criar uma nova amostra aqui totalmente aleatória só para a gente testar esse classificador. Lembrando que ela tem que ter 30 valores, beleza? Já que o nosso conjunto de dados tem 30 atributos. E em seguida agora vamos fazer a predição com o modelo que foi escolhido. Beleza, vamos agora discutir se há desvantagens em utilizar o procedimento de Turing Test Split para avaliar os modelos. A verdade é que esse procedimento nos fornece uma alta variância na acurácia quando a gente faz uma predição de classes de amostras que não estão no conjunto de treinamento, significando que ela pode mudar bastante dependendo de quais observações estarão no conjunto de treinamento e no conjunto de teste. Lembrando que dependendo daquela semente de aleatoriedade, o parâmetro random state, a forma como é separado o dataset fica completamente diferente. E para cada forma que é separado, tu vai ter resultados diferentes. Então, para contornar isso, existe um procedimento alternativo de avaliação de modelos, chamado K-fold Cross Validation, que supera essa limitação, repetindo o processo de Turing Test Split múltiplas vezes, de forma sistemática, e calculando a média dos resultados. A gente vai fazer esse procedimento em vídeos posteriores. Mas, independente dessa limitação, o Turing Test Split permanece sendo um procedimento bastante utilizado, porque ele é muito rápido e flexível. Por isso a gente ainda vai utilizar ele bastante por aqui.